Metafísica é isso aqui que a gente acabou de falar. Beleza? O problema é que o pessoal quer explicar a metafísica. Então vamos lá. A metafísica, ela se dispõe a estudar tudo que é. Tudo que é assunto da metafísica. Olha que coisa maravilhosa. Então ela estuda tudo, né? Tudo é, então ela analisa tudo. Isso é assunto da metafísica. E a metafísica, ela é... A metafísica, ela tem uma dificuldade de ser transmitida pelo professor porque eles não fazem essa primeira abertura de olho do aluno. Então começam com conceitos que não dizem nada para o aluno não entende aquilo, o professor também não entende, por isso que ele não consegue transmitir, mas decora uma sequência de palavras e transmite aquilo na ordem, como se ele tivesse entendido, como se o aluno tivesse entendido. É uma tragédia. A gente, com essas primeiras 2h30 de aula aqui, a gente chegou no que é a metafísica. Creiam ou não. Tá? É evidente, pelo amor de Deus, eu não estou sendo leviano aqui, é evidente que você tem um universo para além disso. Só que sem essa primeira abertura de olho, não se avança na disciplina. Tá? Então isso aqui é o fundamental. Eu queria só sistematizar o que a gente vai falar agora, porque para a gente poder se entender. Beleza? Entender em que sentido? A gente já se entendeu. Só que em vez de eu ficar falando... O conceito inteiro, agora a gente pode falar dos nomes das coisas. Tá? Porque o problema é o seguinte, se eu começasse com o nome, eu ia fechar num conceito, não ia ter abertura nenhuma da nossa percepção. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou botar o nome dessas coisas que a gente falou aqui agora. Tá? Essas coisas que a gente conversou têm nomes técnicos, que são nomes simples, são nomes em português, a gente não vai para o grego, não vai para lugar nenhum aqui. Tá bom? Então, só para a gente organizar aqui a coisa, é o seguinte, olha só, o ente... o ente, tá? É aquilo que é, beleza? Os entes materiais, eles têm matéria, beleza? O que é a matéria, Ítalo? O que é a matéria? Ora, não tem pegadinha, tá? A matéria é exatamente isso que a gente chama de matéria. Carne e osso, no caso nosso. No caso da mesa, madeira, plástico, o diabo que seja. Tá bom? E o ente, ele tem uma outra coisa. Isso aqui é fundamental para a gente poder caminhar em todo o resto. Ele tem uma coisa chamada forma. Forma. Beleza? O que é a forma? A forma, ela é diferente, tá, da figura externa. Tá? É outra coisa, é diferente. Beleza? O que é a figura externa? É diferente da figura externa. Tá? O que é a figura externa? Já entendemos, a figura externa é essa figura que a gente vê. Sei lá, qual que é a figura externa desse celular? Ah, é um retângulo. Sei lá, a figura externa é isso que a gente em geral diz que é forma. Eu só precisei pontuar isso só para a gente não se confundir. A figura externa é o contorno. Tá? O que é a figura externa? É o contorno do objeto. Tá bom? Vamos lá. O que é a forma? A forma é o que importa para a gente. Tá? O que é a forma? A forma é o conjunto de possibilidades. Tá? Então vamos entender aqui. Eu vou desenhar, preste atenção. Metafísica não se desenha. Mas eu vou desenhar assim mesmo. Beleza? Por um lado ajuda, por outro lado complica tudo. Tá? Beleza? Olha aqui, vamos lá. Vamos entender aqui. Imagina só que eu tenho um ente aqui. Beleza? Aqui é o conjunto de possibilidades dele. Vamos lá. Imagina que esse ente é um pássaro. Deixe eu perguntar a vocês. Tá, melhor um tubarão. Que esse ente é um tubarão. É mais fácil visualizar. Que esse ente é um tubarão. Beleza? Aqui no desenho, no diagrama, onde está voar? Hã? Fora.
Beleza? Onde está nadar? Está em algum lugar aqui. Tá? Vamos lá, presta atenção. Agora imagina que eu estou diante de um tubarão sem dentes. Banguela. Onde está comer carne de peixe duro? Hein? Dentro. Tá aqui. Só que o que a gente diz? A gente diz... A gente diz que esse tubarão é como se ele tivesse... É como se ele tivesse privado. Entendeu? Comer carne está aqui. A gente fala que isso aqui é uma privação. Tá? Então, olha só, comer carne para um tubarão sem dente é uma privação. Ou seja, é próprio do tubarão comer carne, mas ele não come naquele caso concreto porque ele não tem dente. Tá ou não? Ítalo, e daí? Ora, e daí isso é o drama humano. Porque olha só, o ser humano... O ser humano, ele tem uma forma. Não é isso? Agora, você, meu caro, você em concreto, você está aqui dentro. Saca ou não isso aqui? Ora, é possível ao homem correr 100 metros rasos em, sei lá, 9 segundos? Sei lá, o Usain Bolt faz isso, acho. Não é isso? Você faz? Hein? Não. Tu não é o ser humano por isso? Tu continua sendo? Tu não é? O que que é? Você entende ou não o drama humano? Aqui está o ajuste pra gente. De um monte de terapia é isso, olha só. Nem tudo que é possível ao homem é possível a você. Então veja, essas concepções bobas, alegres, né? De eu posso, eu quero, eu consigo. Elas estão num lugar. Digo, beleza, você pode. Você quer, mas você não consegue. Entende ou não? Você pode, em tese, correr 9 metros 100 metros em 9 segundos? Olha, bem, se algum homem fez isso, é porque homens fazem isso. Concorda? Você, minha filha, em concreto, com essa instalação etária, corporal, muscular, psíquica, você consegue? Não. Esse é o drama humano. Fala, por que eu não tenho um marido igual o Rodrigo Wilberts? Porque você não é Fernanda Lima. É simples assim. É simples, cara. Isso não pode chocar ninguém maduro. Isso não pode chocar ninguém maduro. Não adianta a gente se revoltar e se debater contra isso. Ítalo, isso é perigoso, esse seu discurso é perigoso. Porque você está levando as pessoas a uma passividade. Que bobeira. Que bobeira. Né? Existe uma diferença, né, entre um ativismo psíquico, só vai levar à frustração, óbvio, né, e uma instalação na realidade, que é a tua. Né? É claro que, dependendo do momento de vida, é muito bom se falar para a pessoa que ela pode tudo que ela quer. Que ela consegue tudo que a humanidade pode e que o querer dela alcança. Entende? O termo correto é esse. A humanidade pode. O teu querer alcança. Você consegue? Isso é o que a gente vai ter isso é o que a gente vai investigar. Não precisa ser muito esperto para saber que um monte de coisa você não vai conseguir. E não tem nada de mais nisso. Qual o problema? Pelo contrário, muito antes de problema, isso é a solução da vida. Isso é o ajuste. Isso é você não iludir os outros, não ficar ganhando dinheiro às custas dos outros, vendendo sonho, ilusão e romance. Isso é ridículo.
Isso é estelionato, isso é charlatanismo. Isso é charlatanismo. Pronto, acabou, simples assim, não tem problema nisso. Falar, olha, fiz isso até aqui, então você me desculpa. Eu não tenho que desculpar de nada, pelo amor de Deus. Eu sei que tem que se ver com a tua consciência. E ver se está sendo honesto, falando para as pessoas certas coisas. É só isso que é a coisa. Pior, quando eu falo para as pessoas, é para a gente mesmo. Isso não é se diminuir diante da vida. Isso é se instalar na vida e conseguir, então, conquistar coisas que você não conseguiria calcando os teus desejos em poesia, ilusão e romance. É só isso. Né? Então, é claro, é aquilo que a gente falou lá do ajuste do querer. Da filosofia. Eu falei, Ítalo, eu quero muito estudar filosofia. Quer mesmo, meu amor? Tu não abre um livro. Eu quero saber o que você faz. É isso que eu estou interessado, porque estudar filosofia não tem nada demais nisso. Eu nem acho tão legal. Assim, que eu digo, sei lá, se você faz um belo risoto, é melhor. Você tá entendendo? Se você é chefe de cozinha e você faz risoto, é melhor que estudar filosofia e literatura. O que você precisa fazer é risoto. Entende ou não, quero dizer? Eu tenho que te olhar e entender. Você tem que se olhar e entender. Você tem que conseguir declarar. É um exercício chamado diário de situação. Não é isso? O diário de situação, ele é o exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Bem, faz se quiser, né? Mas assim, é o exercício para você fazer a anamnese, ou seja, a investigação de fato do que você é. Sem voltas. O que é um diário de situação? Como se faz um diário de situação? Você vai pegar hoje, quantos anos você tem, você vai pegar a tua vida hoje e você vai botar os pontos centrais dela. Então, sei lá, no meu caso, médico, pai de família, católico, youtuber. Aí eu tava cortando, aí eu tava esses dias, né? Tava lá cortando o cabelo. Raspando o cabelo. Aí chegou, sentou um cara do lado, aí começou a conversar, né? Cabeleireiro, outro cabeleireiro, eu, cara, tá, vamos conversando. Aí o cara do meu lado chegou a fatídica pergunta, virou pra mim e perguntou assim, mas então, você faz o quê? Cara, eu quase respondi que eu era médico. Quase respondi que eu era médico. Aí eu falei pro cara, sou youtuber. Se eu falo pro cara que eu sou médico, o que ele ia falar? Pô, cara, tô com um caroço aqui, dá uma olhada. O que acontece? O diário de situação é a ferramenta para acessar isso aqui. Não é para acessar a forma, porque a forma você sabe qual ela é. Você está entendendo? A tua forma é a forma humana. Qual que é a tua forma? Ser humano. Ah, isso resolve? Não. Porque, na verdade, é isso que te gera o desconforto. Você se compara com seres humanos aleatórios. A gente faz isso. Porque, óbvio, a gente precisa fazer alguma coisa mesmo. O que é o diário de situação? É simples. Você vai pegar as tuas coisas e você vai dar razões para ela. Não é razões, você vai contar a história. É simples assim. Cara, isso dá uma translucidez para a vida, que é um negócio de outro mundo. Médico. Você vai contar a história. Estava no colégio. Aí você conta a história. Simples. 2 parágrafos. Como é que você chegou lá? Pai de família. Não sei o quê. Católico. Não sei o quê. Youtuber. Não sei o quê. Bem, é isso que você está fazendo, não é? Isso que você é. Você concorda comigo ou não? Não é para concordar, a gente só está conversando. Não é para concordar nem para discordar. É só para ouvir, na verdade. Não é... Você vê, quando você conta a tua história, olha aqui, isso aqui é princípio importante para a gente. Isso aqui eu estou dentro de um princípio fundamental da nossa técnica, hein? Vou chegar lá. Preste atenção. Quando você faz o diário de situação, o que você está fazendo? Olha só. Quando eu estava, foi 2000 e pouco, 2012, eu acho, 2013. Eu escrevi para a New York Film Academy. Tá? Acabei não conseguindo. Ia lá para Nova York fazer um curso de roteiro. Né? Screenwriting. Por quê? Por quê? Porque quando você tem um paciente na tua frente, qual que é a substância que está na tua frente?
uma vida. Isso aí. É isso aí. Substância. A substância é um termo técnico que vem do grego ousia. Tá? O que é a ousia? Presta atenção. O grego, ele nunca fazia filosofia como o pessoal acha que é filosofia. Ficar olhando para cima, falar um negócio maluco. Não é assim. É uma coisa muito colada na terra. A filosofia é sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a tua. É sobre as possibilidades da natureza. É sobre o relacionamento humano, feito na polis. É isso que é filosofia. Então o grego, quando começa a fazer filosofia, ele vai precisar pegar os termos que se tornam depois técnicos, ele pega os termos do uso corrente. Se você digitar hoje no Google substância, filosofia, tem uma explicação que você não entende nada. Você não entende o que é substância. Você vai se confundir, você vai achar que substância é matéria. Você vai se confundir. Substância, presta atenção que isso é bonito demais. Ousia, substância, é como o camponês grego chamava o seu pedacinho de terra. Tá? Ousia é pedacinho de terra. Ora, o que a gente faz no nosso pedacinho de terra? No nosso chão? A gente planta a comida dos nossos filhos, a gente constrói a nossa casa, a gente sonha os nossos sonhos, a gente cultiva as nossas ovelhas, a gente se frustra nesses mesmos sonhos, a gente ama os nossos amores, a gente enterra os nossos parentes queridos, a gente enterra nossos sonhos, colhe os outros que germinaram. Não é isso que a gente faz no pedacinho de terra? O pedacinho de terra é entendido poeticamente como aquele palco no qual a vida acontece, no qual a coisa acontece, no qual pode-se acontecer algo. Isso é a substância. Substância vem no grego ousia. Não é que vem no grego. No grego que se tem, né, vem de substário do latim. Mas digo, a origem do conceito é grega. Tá? Qual é a substância da vida humana? Isso é a porra toda. Porque a gente já viu, a substância da vida humana não pode ser o corpo, porque o corpo acaba. Não pode ser a mente, porque a mente não acaba, mas também não é o todo. A substância da vida humana é narrativa, é a história. Então, quando eu pretendi fazer o curso de roteiro, o que é assim? Olha, existe... Depois eu acabei estudando isso, né? Não na New York Film Academy, porque eu não conseguia, mas... Quando eu estou diante da tua vida, qual que é a substância da tua vida? É a tua história. É o que está te acontecendo, o que você está contando. Na medida em que você consegue pegar a pena e escrever, você vai identificando aquela história como tua.